Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre subespaços gerados e geradores. Na aula passada, a gente viu três conceitos: combinação linear, vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes. Hoje iremos aprofundar esses conceitos falando um pouco mais de subespaço gerado e de geradores. Vamos lá. Então, basicamente são esses dois assuntos: subespaço gerado. A gente já sabe o que é um subespaço vetorial, não é? Isso foi a nossa terceira aula. Não sabemos ainda o que é um subespaço gerado. E também não sabemos ainda o que é que significa essa expressão vetores geradores. Veremos hoje. Bom, proposição. Sejam V um espaço vetorial e A um conjunto formado pelos vetores V1, V2, V3, Vn, ou seja, A é um subconjunto não vazio de vetores de V. Seja S o conjunto de todos os vetores de V que são combinações lineares de vetores de A. A gente vai dizer que S é um subespaço vetorial de V. Ok? Então é assim, você tem um espaço vetorial. Dentro desse espaço vetorial, você escolheu alguns vetores. E daí você vai considerar agora todas as combinações lineares. Lembra a combinação linear? Vimos na aula passada. Todas as combinações lineares obtidas a partir desses vetores. Esse conjunto novo, que é o conjunto das combinações lineares, ele constitui um subespaço vetorial de V. E depois a gente vai chamar esse subespaço de subespaço gerado por V1, V2, V3, Vn. É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Quando a gente quer mostrar que um conjunto é um subespaço de um espaço vetorial, precisamos garantir duas coisas. Primeiro, que se a gente considerar dois elementos quaisquer no conjunto e somarmos esses elementos, a soma continua lá dentro. Ou seja, o conjunto ele tem que ser fechado com relação à soma. E além disso, se você pega um elemento qualquer no conjunto e o multiplica por um escalar, a resposta final continua no conjunto. Então ele tem que ser fechado com relação ao produto por escalar. Se essas duas condições forem satisfeitas, pronto. De fato, o conjunto é um subespaço vetorial de V. Então, sejam U e V dois elementos quaisquer de S. Devemos provar, é o que eu falei, que a soma dos dois pertence a S e que o produto de um deles, qualquer um deles, porque aí são genéricos, por um escalar qualquer lambda, continua também em S. Vamos lá. Dado U em S, se U está em S, o que é o S? S é o conjunto das combinações lineares obtidas a partir dos vetores V1, V2, V3, Vn. Então quer dizer que se U está em S é porque existem números reais A1, A2, A3, An, tais que o vetor U é igual a A1 vezes V1, mais o A2 vezes V2, mais o A3 vezes V3, mais o An vezes Vn. E da mesma forma, como o vetor V está em S, existem escalares B1, B2, B3, Bn, tais que V é igual a B1 vezes V1, mais B2 vezes V2, B3 vezes V3, mais Bn vezes Vn. Bom, então vamos somar. U mais V. U A1V1 mais A2V2 mais A3V3 mais ANVN. O V, B1V1 mais B2V2 mais B3V3 mais BNVN. A gente vai somar os termos, digamos, termos semelhantes. Então, o coeficiente do V1 do U com o coeficiente do V1 lá em V. Então vai ficar 1 mais B1, V1. Depois o A2 mais B2, V2. A3 mais B3, V3, até o AN mais BN, VN. Olha, a soma de dois números reais é sempre um número real. Portanto, A1 mais V1 é um número real que iremos chamar de C1. A2 mais B2 é um número real que iremos chamar de C2. A3 mais
mais B3 é o C3, e da mesma forma a N mais Bn é um número real, digamos Cn. Portanto, U mais V é igual a um C1 vezes V1, mais um C2 vezes V2, mais um C3 vezes V3, mais um Cn vezes Vn. Ou seja, U mais V é uma combinação linear de V1, V2, V3, Vn e, portanto, pertence ao conjunto S. Agora vamos tomar um escalar lambda e considerar lambda vezes U e vamos verificar se esse produto continua lá em S, já que U está em S. Bom, então fica lambda vezes quem é U? U é a 1V1 mais a 2V2 mais a 3V3 mais a NVN. Aplicando a distributiva, a gente vai ter aí lambda 1V1 mais lambda 2V2 mais lambda 3V3 mais lambda NVN. Olha, lambda vezes A1 é um número real. Produto de dois números reais é um número real, digamos lambda 1. Da mesma forma, lambda vezes A2 é um número real, digamos lambda 2. E assim a gente vai ter um lambda 3 vezes V3 e por fim lá um lambda N vezes Vn. Ou seja, lambda vezes U dá um número vezes V1, é um lambda 1, mais um número vezes V2, um lambda 2, um número vezes V3, um lambda 3, até um número vezes Vn, um lambda N. Ou seja, lambda vezes U é uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, Vn e, portanto, lambda vezes U pertence ao conjunto S. Bom, significa dizer então que esse conjunto de fato é um subespaço vetorial de V, porque ele é fechado com relação à soma, e se você pegar qualquer elemento ali dentro e multiplicar por um escalar, a resposta continua lá dentro. Então, resumindo, eu tenho um espaço vetorial V e peguei alguns vetores ali dentro. Daí eu vou considerar as combinações lineares formadas a partir desses vetores. O conjunto dessas combinações lineares é um subespaço vetorial de V. A esse subespaço chamaremos de subespaço gerado por V1, V2, V3, Vn. E esses vetores, o V1, o V2, o V3, o V4, o Vn, o conjunto formado por eles será, na verdade o subespaço, não é? Será denotado assim, entre colchetes ali, o V1, V2, V3, Vn. Então, toda vez que estivermos diante dessa notação, a gente vai ler subespaço gerado por V1, V2, V3, Vn. E esses vetores, né, serão ditos geradores do subespaço vetorial S. E o conjunto formado por eles é um conjunto de geradores. Vetores geradores. Vejamos um exemplo. Sejam V1, 1, 0, 3 e V2, 3, 1, 1, vetores do espaço vetorial R3. Determine, letra A, o subespaço vetorial gerado por V1. E letra B, o subespaço vetorial gerado por V1 e V2. Bom, quando a gente fala em subespaço gerado por só V1, apenas o V1, eu estou me referindo ao conjunto das combinações lineares formadas com este vetor. Então eu tenho o subespaço gerado por V1 é igual a A vezes V1, onde A varia em R. Ou seja, é A vezes 1, 0, 3 com A em R. E ali eu posso acrescentar o 0, 0, 0 mais o A vezes 1, 0, 3 com A em R. E só fiz isso porque essa expressão nos remete, lembra lá do curso de geometria analítica? Isso nos remete à equação vetorial da reta que passa pela origem e tem direção do vetor 1, 0 e 3. Olha a representação aí, a reta que passa pela origem e tem direção do vetor 1, 0, 3. Portanto, o subespaço vetorial gerado por V1 é essa reta aí. Vejamos agora a letra B. Na letra B, a gente quer encontrar o subespaço vetorial gerado pelos vetores V1 e V2. Ou seja, é o conjunto das combinações lineares obtidas a partir desses dois vetores. Então é um A1 vezes V1,
mais uma 2 vezes V2, onde os coeficientes AI pertencem a R. Então vai ficar A1 vezes, quem é o V1? V1 é 103, A2 vezes V2, o V2 é o 311. Bom, se acrescentarmos ali o 000, não soma, não vai interferir, então vai ficar 000 mais o A1 vezes 103, mais o A2 vezes 311. Agora, essa expressão nos remete ao que vimos lá no curso de Geometria Analítica. Lembra a equação vetorial de plano? Sim, pois é. Ali a equação vetorial de um plano que passa pela origem e tem representantes dos vetores 103 e 311, como mostra na figura. E daí a gente percebeu o seguinte, pessoal. Se a gente considerar o subespaço vetorial gerado por um único vetor, a gente vai ter uma reta, e em particular uma reta que passa pela origem. Se considerarmos um subespaço vetorial gerado por dois vetores, e nesse caso, observe lá, os vetores V1 e V2, eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, eles são LI. E daí a gente considerou então um subespaço vetorial gerado por dois vetores LI. Isso vai dar um plano. Se a gente acrescentar um terceiro vetor, e se esse vetor estiver no plano, digamos V1, V2 e um terceiro vetor ali dentro do plano, o subespaço gerado continua sendo plano. Agora, se a gente acrescentar um vetor fora deste plano, o subespaço gerado passa a ser todo o espaço. Ok? Então isso depende muito de quem são esses vetores. Se você coloca mais um vetor ali que é do plano, continua gerando o plano. Se você acrescenta um terceiro vetor fora do plano, aí dessa vez a gente já gera todo o R3. Okay? Mas nesse exemplo, voltando, o que obtivemos foi um plano que passa pela origem e que contém representantes dos vetores V1 e V2. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, espero vocês nos nossos fóruns de discussão. Até breve.